Você saber teoria musical te coloca na frente de uma rapaziada, porque um produtor que sabe teoria musical, ele cria sentimento, ele passa sentimento através das melodias e cria conexão com o ouvinte. E isso, mano, muda completamente o jogo. Se você não me conhece, pode me chamar de FVS e hoje eu vou te falar sobre teoria musical básica que os produtores precisam saber. Sem mais enrolação, bora pra tela do FL. Bom, mano, aqui no FL, tudo que eu vou falar aqui serve para outras DAWs também, tá? Eu vou estar utilizando o FL porque é a DAW que eu utilizo diariamente, mas vai valer independente da DAW, tá? Eu vou te passar a teoria e aí depois, mano, você aplica aí na sua ferramenta. Bom, primeiramente o que eu acho importante a gente começar falando, antes de tudo, é explicar as distâncias no nosso piano roll, no nosso teclado, né, mano? Basicamente, no nosso piano aqui, nós temos tom e semitom. E para ficar bem fácil da gente entender, a gente vai tratar o semitom como o caminho mais curto e o tom como o caminho mais distante. Vamos entender isso na prática. Eu vou estar vindo aqui na minha nota Dó, que vai ser a minha nota inicial. E da minha nota Dó para a minha nota Dó sustenido, eu tenho o caminho mais curto. Ou seja, da minha nota Dó para a minha nota Dó sustenido, eu tenho meio tom, né? Um semitom de distância. E da minha nota Dó para a minha nota Ré, eu tenho o caminho mais longo, porque eu passo pela nota Dó sustenido, da Dó sustenido eu venho para Ré. Então eu tenho um tom de distância. Então só para ficar fixado aqui, daqui para cá, o caminho mais curto, meio tom, então semitom, mais um semitom, eu tenho um tom inteiro, tá? Então a exemplificação é essa. E por que eu falei isso, cara? Isso aqui é muito importante vocês entenderem para entender toda a nossa aula, tá? A nossa aula vai se basear nessas distâncias, tom e semitom. E quando eu falar meio tom, equivale a semitom, tá? É que às vezes eu acabo falando desse jeito, mas meio tom e semitom é a mesma coisa, tá? Então, só para repetir, para ficar frisado mesmo, é muito importante que você entenda isso. Caminho mais curto é semitom. Caminho mais longo que eu passo aqui, né? Eu faço esse caminho, eu tenho um tom de distância. Beleza. Dito isso, agora a gente vai entrar na parte que é mais interessante, que é a parte das escalas, tá, mano? Antes disso, eu queria falar que existem várias escalas, mas a gente vai estar tratando das duas que eu considerei principal, que é a escala menor e a escala maior, tá, mano? Qual que é a diferença aí, né? A principal diferença entre essas duas escalas? A escala menor, geralmente, ela tem mais tensão. Ela é usada para passar sentimento ali de tristeza, melancolia, mistério. Enquanto a escala maior é totalmente o oposto, mano. A escala maior ela tende a passar tons aí mais alegres, otimista, esperança. Então elas têm esse contraste entre si, né? Não é só o nome que é o oposto. Elas literalmente são opostas umas às outras, tá? E vamos lá. Pra gente montar uma escala, ela é uma fórmula. Mas o que é uma escala, de fato, né? A escala nada mais é do que as notas que combinam entre si. Então, por exemplo, a gente vai criar aqui a escala de Dó menor, primeiramente. A escala de Dó menor, ela segue a seguinte regra, tá? Eu vou ter o meu tom inicial, que é o meu Dó. Do meu tom inicial, eu vou ter um tom de distância. Então, lembra lá, ó, caminho meio caminho, mais meio caminho, um tom de distância. E aí daqui eu vou ter um semitom agora, caminho mais curto. Então, vamos lá, ó. Tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. A gente voltaria aqui, ó. Aqui já repete a nota Dó, então a gente pode tirar. A nossa escala é composta basicamente por 7 notas, tá? Isso aqui é a representação da escala de Dó menor. Então, quando eu tocar essas notas aqui, elas combinam entre si. Tá vendo? Elas soam de forma coesa. E bom, para a gente montar a nossa escala maior, ela vai ser formada pela nossa nota base, né? A nossa tônica, que é o Dó, seguida de um tom, mais um tom, semitom, tom, 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 semitom. E aqui, né, eu começo a repetir, então a gente pode eliminar aqui essa Dó, que seria só começar tudo de novo, né, mano? Elas se repetem.
Então, ó, o que a gente consegue perceber aqui nessa representação, logo de cara? A principal diferença é que nossa escala menor, ela tem notas mais próximas uma da outra, enquanto a nossa escala maior, ela só tem essas duas notinhas aqui que são próximas. E por que eu estou frisando esse ponto? Porque notas que mais perto uma da outra, elas soam, elas geram muito tensa, elas causam uma dissonância. Então, ela naturalmente soa mais sombria. E é por isso que a escala menor é muito utilizada para passar esses sentimentos mais carregados, mais pesados. Olha só como soa tenso essas duas notas, em comparação a essas duas notas da escala maior. Olha como é algo bem mais leve, tá? Então, é por esse motivo que a escala menor ela consegue passar esse sentimento mais dark, mais carregado, enquanto a escala maior ela passa ali algo mais alegre, digamos assim, né? E bom, agora que a gente tem a escala aqui, apesar de eu ter montado, né, a escala em Dó, então aqui a gente tem Dó menor e Dó maior, essa regra aqui ela vale para qualquer nota, tá? Qualquer nota. Então, por exemplo, aqui a gente tem a escala de Dó menor, mas digamos que eu queira a escala de Fá menor. Seria só eu pegar essa escala que eu já montei e arrastar aqui, ó, para Fá. Então, a regra é a mesma. Eu só vou começar da minha nota que eu escolhi. Então, por exemplo, a nota de Fá. E a regra vai ser a mesma. Então, tem o tom, no meu tom inicial, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom. Certo? E isso vale também para a escala maior. Se eu quiser, por exemplo, a escala de Sol maior, eu vou estar arrastando a minha nota base aqui para Sol, e a partir da minha nota base eu vou fazer a mesma regrinha. Tom, 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 semitom, tom, tom, tom. Tá? Você sabendo montar uma escala, você já sabe montar aí a escala de todas as notas, tá? É sempre essa regra. Bom, agora que a gente sabe a escala, é muito importante a gente falar sobre acordes, porque a escala ela te dá a possibilidade de passar o sentimento que você quer, e o acorde de fato que vai passar esse sentimento, né, mano? O acorde que ele carrega essa energia, essa emoção da melodia. Então eu vou estar utilizando a escala menor aqui como exemplo, mas o que eu falar para a escala menor vai valer para a escala maior. A gente vai dar uma olhada ali depois para ficar bem coeso, né? Para a gente conseguir entender de fato. Vou estar deletando aqui a minha escala maior que eu montei e vou estar arrastando aqui a minha escala menor durante todo esse quadrante aqui para ficar mais fácil a visualização. O que eu vou fazer também é clonar, tá? Então eu vou estar jogando uma oitava aqui acima. Uma oitava, tá? Só para deixar claro, é as mesmas notas, né? No caso aqui, por exemplo, eu tenho um Fá e eu vou tocar ele no registro mais agudo. Eu subi uma oitava, tá? E por que eu fiz isso, tá? Eu vou estar voltando aqui para a escala de Dó menor, para ficar mais fácil de entendimento. E eu vou estar copiando aqui, vou estar abrindo um sampler. Isso aqui você não precisa fazer, tá? É só para aula. Se você quiser ir fazendo, montando os acordes, é interessante. Mas o meu conselho seria que você assistisse esse vídeo primeiro e depois fosse praticar. Porque fazer junto ali, às vezes você pode se perder, pode acabar ficando muito confuso. Então é melhor você assistir o vídeo e aí depois, de acordo com o que você assistiu, de acordo com as anotações que você fez, tenha um caderno para fazer anotações, isso é importante. Ajuda a fixar mais o conteúdo. Você treina ali posteriormente, tá? Então eu vou estar abrindo aqui um sampler e eu vou estar copiando aqui o que eu fiz aqui no meu FL Keys pro meu sampler. Por quê? Porque aí eu posso apagar aqui e a escala menor que a gente montou vai ficar mostrando aqui, ó. Então todas essas notas mais clarinhas são as notas que estão dentro da escala de Dó menor que a gente montou. E o porquê que eu fiz isso? Porque agora a gente vai aprender a montar os acordes da escala, que é nada mais nada menos que o campo harmônico. Nós aprendemos a montar a escala, agora nós vamos aprender a montar o campo harmônico. E o que é o campo harmônico? Bom, se a escala é as notas que combinam entre si, o campo harmônico nada mais, nada menos que é os acordes que combinam entre si, tá? Então, quando você vai fazer uma melodia ali, que geralmente é composta por acordes, você usa o campo harmônico para que ele soe coeso, que ele faça sentido, tá? Então, antes disso, só queria falar aqui, a gente vai tratar agora de graus. Então, por exemplo, a minha nota base, que é o início da minha escala, que no caso é a nota Dó, vai ser o meu primeiro grau, tá? A segunda notinha vai ser o segundo grau e assim posteriormente, terceiro grau, quarto grau,
quinto grau, sexto grau, sétimo grau e o oitavo grau aqui já começaria a repetir tudo de novo, né? A gente começa do Dó novamente. Então, aqui eu tenho os meus 7 graus. E o porquê que a gente está nomeando como grau? Vocês vão entender. Porque o campo harmônico também é uma regrinha, tá? Pra gente montar. Então, o meu primeiro grau da escala menor sempre vai ser um acorde menor. E como é que a gente monta um acorde menor? O shape do acorde menor é esse aqui, ó. Então, só para ficar mais claro, deixa eu só copiar essa brincadeira que eu fiz aqui, que eu acabei montando no sampler ao invés de montar no meu FL Keys. Ele vai ter um tom e meio de distância, então eu tenho o meu tom base aqui, minha nota base. Eu vou ter um tom e meio, por quê? Caminho mais curto, meio tom, um semitom no caso. Mais meio tom, um tom, a gente tem um tom inteiro. Mais meio tom, a gente tem um tom e meio, tá? Então, dessa nota para essa nota, nós temos um tom e meio de distância. Para ficar mais fácil de decorar, como a gente não está num teclado de fato aqui, a gente está no piano roll, a gente tem essa visualização, é só você pensar que você vai pular 2 notinhas aqui. Então você vai colocar a nota base, pular 2 notinhas, pular 3 notinhas agora e colocar aqui. E essa aqui é a sonoridade do acorde menor. Olha como ele é bem carregado, tá? Bom, o nosso segundo grau, ele vai ser composto ele vai ser formado por um acorde diminuto, tá? E ele, como é que é a forma desse acorde diminuto? A gente vai ter 2 notinhas de distância novamente, 2 notinhas de distância, e ele fica dessa forma aqui. Um acorde menor tem 2 notas de distância, 3 notas de distância, um acorde diminuto, 2 notinhas, 2 notinhas. E ele soa dessa forma. Então, se o acorde menor ele já soava carregado, já soava tenso, o acorde diminuto ele vai soar mais ainda, pelaquela questão que a gente falou. Ele tem mais notas próximas uma da outra. Tá vendo? A distância aqui é menor do que aqui. Isso gera tensão, isso gera esse desconforto, então ele é um acorde bem tenso. Vamos ouvir os dois aqui para vocês conseguirem perceber bem a diferença? Olha como ele soa, ele gera essa tensão antes de voltar para o nosso acorde menor, tá? O nosso terceiro grau vai ser montado com um acorde maior, então a diferença é que ele vai ter 3 notas de distância aqui e 2 notas em cima. Então ele é basicamente o contrário do nosso acorde menor, né? Enquanto o acorde menor é 2 de distância e 3 de distância, o nosso acorde maior é 3 de distância e 2 de distância. E ele soa bem mais aberto, soa bem mais alegre. Vamos ouvir ele aqui? Olha como quase não tem tensão. Vamos ouvir os 3 acordes aqui para vocês conseguirem perceber bem a diferença da sonoridade deles. Olha como chega aqui no acorde maior, a coisa fica bem mais alegre, saca? Bom, o nosso quarto grau ele vai ser um acorde menor também. O nosso quinto grau vai ser um acorde menor também. Nosso sexto grau, um acorde maior. E o nosso sétimo grau, um acorde maior também, tá? Então, essa aqui é a escala, o campo harmônico de Dó menor. Beleza? Essa aqui é o campo harmônico, o que significa que se você usar esses acordes, você vai estar, se você tiver, obviamente, na escala, né, de Dó menor, você vai usar esse campo harmônico e as melodias que você criar vai soar coesa, tá? Bom, montando aqui o campo harmônico menor, vamos montar agora o campo harmônico maior. O que eu vou estar fazendo aqui é estar montando agora a escala maior para ficar mais fácil. E eu vou estar arrastando o nosso campo harmônico menor aqui pro lado para depois a gente fazer uma comparação. E agora sim, vamos estar montando aqui o campo harmônico maior de Dó, tá? Novamente, só para frisar,
tudo que eu tô falando aqui vale para outras notas também. Então a regra é a mesma. Você vai usar essa regra, só que vai começar a partir da nota que você escolher, tá? Então, bom, vamos montar aqui. Opa. Aí. Mesmo esquema, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e assim por diante, tá? A gente vai estar fazendo aqui. O nosso primeiro grau agora, já que a gente está numa escala maior, ele vai ser um acorde maior. O nosso segundo grau vai ser um acorde menor. Nosso terceiro grau vai ser um acorde menor também. Opa. Nosso quarto grau vai ser um acorde maior. Nosso quinto grau, um acorde maior também. Nosso sexto grau, um acorde menor. Nosso sétimo grau, um acorde menor. Aliás, um acorde diminuto, perdão. Então, essa é a representação do nosso campo harmônico de Dó maior. E ele soa desse jeito. Beleza? Essa é a representação, essa é a sonoridade do campo maior. E agora vamos ouvir os dois campos em seguida para a gente conseguir perceber bem a diferença de um para o outro. Campo maior, campo harmônico maior, campo harmônico menor. Então a gente consegue perceber aqui, mano, claramente que o campo maior ele soa mais leve, digamos assim, enquanto o campo menor ele já soa bem mais tenso, né, cara? Você vê que quando começa aqui ele já gera uma tensão maior, ele já soa mais dark. Então é por isso que é muito importante você saber o campo harmônico, você saber a escala que você está utilizando, porque é ela que vai te ajudar a passar o sentimento que você quer para sua música. Tá? Dito isso, eu espero que você tenha feito algumas anotações aí. Se você não fez, mano, assiste essa parte de novo, tá? Muito importante. Vai fazendo anotaçõezinhas, porque é muito importante que você saiba tudo que foi falado aqui até agora para você entender as próximas partes. Já falamos sobre escala, já falamos sobre acordes e já falamos sobre campo harmônico, tá? Se você entendendo esses três aqui, mano, cara, você já tá pronto para começar a criar melodias, mas agora eu vou te dar o Salse, mano, que é o guia definitivo para você conseguir passar o que você quer, o sentimento que você quer para suas músicas, para que as suas melodias soem coesas. Bom, vamos estar apagando toda essa brincadeira aqui agora. Vou estar vindo no meu sampler aqui de novo e vou estar montando a escala menor. Eu gosto de trabalhar com a escala menor, a gente vai ver as duas, mas eu gosto sempre de começar pela escala menor, porque eu acredito que quem tá vindo nesse vídeo aqui, dado aí, né, os vídeos anteriores do canais, são produtores de trap, e geralmente a escala menor é mais utilizada no trap, tá? Não que a escala maior não seja utilizada, não é isso que eu quero dizer, mas a escala menor é mais comumente aí ouvida nas melodias que a gente vê do dia a dia. Então eu vou estar montando a escala menor aqui de Dó novamente, vou estar fazendo aquele mesmo esquema, vou estar jogando ela uma oitava acima, que é só para facilitar a nossa visualização, né? A gente ter ali as marcações para a gente conseguir enxergar o que a gente está fazendo de fato. Vamos falar agora, eu vou estar montando o campo harmônico de Dó menor aqui de novo, nem devia ter apagado na verdade. Voltei com a minha escala menor, voltei com o meu campo harmônico menor também, tá? E agora, eu fiz questão de abrir o Fruit Notebook aqui pra gente ter essa anotaçãozinha, e eu vou querer que você faça essa anotação também pra frisar bastante o conteúdo, porque essa parte é bem importante. Não que as outras não sejam, mas essa parte é o que vai definir de fato que a sua melodia soe boa, que soe coesa, né? Aqui nós temos os nossos graus, então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim por diante. E aqui a gente tem a representação do que ele é no campo harmônico. Então vamos lá. Nosso primeiro grau do campo harmônico, ele é a tônica. E calma, eu já vou explicar mais ou menos o que significa esses termos. Tônica, predominante, dominante. Calma, gafanhoto. Bom, primeiro grau, ele é a tônica. Nosso segundo grau, ele vai ser um grau dominante. Nosso terceiro grau vai ser tônica também. Nosso quarto grau, predominante.
nosso quinto grau vai ser dominante, nosso sexto grau pré-dominante e nosso sétimo grau vai ser uma tônica também, tá? E agora sim, a gente tem aqui ó, uma formulazinha que vai ajudar você a construir uma história na sua melodia, porque a melodia nada mais nada menos conta uma história pro ouvinte, tá? Então, do nosso grau, todos os graus que são tônicos, você vai poder ir para qualquer lugar, tá? De uma tônica você pode ir para outra tônica, de uma tônica você pode ir para uma pré-dominante, para uma dominante, enfim, você é livre, tá ligado? A pré-dominante geralmente vai querer voltar ali para dominante, não é à toa que o nome é pré-dominante, ela faz ali um interlúdiozinho para você ir para um grau dominante, e o grau dominante você vai querer voltar, geralmente você vai sentir que precisa voltar para uma tônica. E cara, por que eu falei da questão da história? Porque vamos lá, a tônica geralmente ela inicia a melodia, inicia e finaliza a melodia, tá? Então a gente vai pegar a tônica como se fosse o início da nossa história. Mano, você vai contar ali uma história, a tônica é o início da história. Logo depois da tônica, geralmente, você vai ir para uma pré-dominante. A pré-dominante, ela prepara ali para algum acontecimento importante na história. Então a gente vem da tônica, que é o iniciozinho, a gente vem para uma pré-dominante que vai começar a construir algo, a gente cai para uma dominante, que a dominante é de fato ali o ápice, digamos assim, é ela que carrega toda, é por isso que ela tem esse nome dominante, que é ela que carrega toda a energia da nossa melodia, então é onde vai acontecer de fato, é o clímax, e depois da dominante a gente vai voltar para a tônica, que é a resolução ali, ela é o início e o final da história. Então vamos lá, tônica, início da história, pré-dominante é a preparação para o acontecimento de algo, dominante é de fato o acontecimento, e tônica, de novo, a gente vai ter a resolução da história. Então, vamos montar aqui uma melodia simplona, só para a gente entender o que de fato significa esses termos. Então, ó, eu vou começar da minha tônica, que é o meu primeiro acorde aqui mesmo, normal. Deixa eu aumentar um pouquinho o BPM aqui. Do meu primeiro grau, que é uma tônica, eu vou ir para uma pré-dominante, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu sexto grau, minha pré-dominante, vou ir agora para uma dominante, perdão, que é o meu quinto grau aqui mesmo, então aqui eu tenho minha pré-dominante, minha dominante, e aqui pode ser o sétimo grau mesmo, que é uma tônica, e ele vai voltar para outra tônica. Lembra, a tônica ela pode ir para qualquer lugar, então você pode sair de uma tônica e ir para a tônica também, que não tem problema. Então, ó, agora sim a gente tem uma história contada aqui. Vamos ouvir? Então, ó, olha como fica bem representada aqui a questão da história que a gente falou. A gente tem aqui o nosso primeiro grau, que é o iniciozinho, mano, padrão, ó. Opa, tá vindo alguma coisa. Olha, atenção, aconteceu, resolveu, voltou pro início. Vai acontecer algo, preparou, tensão, dominante, resolveu. Então, mano, fica muito nítido quando você usa essa regrinha da tônica dominante, você consegue construir algo, você consegue passar uma mensagem, você consegue criar uma história através da melodia. E é isso que é o mais importante, mano. Uma melodia ela tem que passar um sentimento para gerar essa conexão, para que o artista que vai ouvir, vai rimar em cima, ele ouve a melodia, ele já sabe o que ele vai falar, tá ligado? Você não vai, por exemplo, pegar uma melodia em uma escala... Não que não possa fazer isso, tá? Não tô falando isso. Mas você não vai pegar uma melodia, por exemplo, que tá numa escala maior e bem alegre e vai cantar sobre algo triste, tá ligado? Parece que não faz sentido. Então, quando você consegue passar o sentimento de fato que você quer, você já deixa ali o caminho indicado pro artista. O artista ele vai procurar algo que realmente faça sentido com a história que ele quer contar. Tá? Então aqui, mano, você já tem a fórmula
para você criar suas melodias. Se você assistiu essa aula, mano, se você fez anotações, assiste de novo, faz mais anotações, busca entender de fato mesmo o que foi falado aqui, porque, mano, você sabendo isso é o básico. Você já vai conseguir criar boas melodias aí, tá? E aí, cara, aqui vai ser uma dicasinha, tá? Você não precisa se apegar a isso, é mais um extra, digamos assim. A nossa melodia, ela tá da hora, ó. Vamos ouvir de novo aqui. A nossa melodia tá da hora, tá? Mas a gente tem muita distância entre um acorde e outro. Aqui ainda tá tranquilo, mas daqui pra cá a gente tem muita distância, depois sobe e aí esse acorde fica muito longe desse. Isso é um problema? Não, não é um problema, tá? Não é um problema, de fato não é um problema, mas a gente consegue suavizar essas transições com inversões. O que são inversões? Lembra que lá no comecinho do vídeo a gente falou sobre oitavas? As inversões nada mais é do que você pegar uma nota e jogar uma oitava abaixo, ou jogar uma oitava, ao invés de eu jogar essa aqui para uma oitava abaixo, eu poderia pegar essa aqui e jogar uma oitava acima, e com isso a gente vai aproximando uma nota da outra e vai fazendo com que essas transições desses acordes fiquem mais suaves. Então quando você não quer algo tão na cara, assim, tão pesado, você consegue suavizar dessa forma. Então vamos fazer algumas inversões aqui, ó. Deixar bem próximo uma coisa da outra. O acorde, ele continua o mesmo. Então, o nosso acorde tônico era um acorde de Dó menor. Nosso primeiro grau aqui era um acorde de Dó menor. Dó menor. Ele continua sendo Dó menor. A gente só fez inversões, mas o acorde é o mesmo. Só que com as inversões a gente consegue suavizar, a gente consegue às vezes até passar outro sentimento pro acorde. Tá ligado? Então vamos ouvir agora essa melodia do jeito que ela tá aqui, pra gente entender de fato o que aconteceu, né? Vamos ver. Então olha só, a gente não mudou a progressão que a gente fez, a progressão continua sendo a mesma, só que com as inversões, olha como parece que já mudou um pouco o teor da melodia. Aqui eu já consigo imaginar uma parada bem mais tensa, digamos assim, tá ligado? Até um pouco nostálgica. Vamos ouvir de novo? Eu vou estar deixando aqui a melodia da forma normal que a gente construiu ali da primeira vez, só para vocês entenderem a diferença com inversão e sem inversão. Então aqui, com as inversões que a gente fez, olha, presta bem atenção o sentimento que ela desperta em você, e a segunda parte aqui, o sentimento que ela desperta. Olha como a segunda parte ela parece até um pouco mais esperançosa, digamos assim, porque ela vai crescendo, então a gente sai de um acorde lá embaixo, a gente vem para um acorde mais em cima, aí ele dá uma caída de novo, mas ele volta, ele gera, digamos que, essa sensação de esperança, enquanto aqui a gente está quase que fazendo uma melodia descendente. Apesar de ser a mesma progressão, a gente, com as inversões nós conseguimos mudar o sentimento, então ela está fazendo uma descendente, ela está caindo energia, então ela gera essa sensação de melancolia, saca? É muito da hora essa questão das inversões, tá? É só por isso que eu quis falar. É mais um extra mesmo, mas às vezes é interessante você montar progressões e brincar com as inversões para você conseguir atingir pontos diferentes, você não ficar naquela mesmice às vezes de usar a mesma progressão e passar sempre a mesma coisa. Você consegue, com as inversões você consegue manipular, digamos assim, a história, saca? Muito da hora. E bom, rapaziada, é isso. Esse é o básico que eu considero que você tem que saber sobre teoria musical. Com isso aqui, é que nem eu disse, você já vai conseguir criar melodias boas, tá? Assiste o vídeo quantas vezes for preciso, não tem problema, mano. Faça anotações, que é muito importante, tá? Não subestimem o poder das anotações. Quando você anota alguma coisa, você fixa, digamos assim, aquele conteúdo no seu cérebro. E é isso, rapaziada. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se você gostou, mano, compartilha com um amigo seu que é produtor também e não manja muito de teoria musical. E é isso, eu te vejo na próxima. Valeu!